5 coisas que eu aprendi com o Dr. Joe Dispenza e que mudaram completamente a minha vida. O Dr. Joe Dispenza é um neurocientista e também pesquisador, e ele une ciência e espiritualidade. Ele está constantemente buscando evidências de que a espiritualidade pode sim ser explicada através da neurociência. Então, o conteúdo dele é extremamente denso, muita informação científica e é tudo baseado em estudos que ele mesmo faz nas suas oficinas. Hoje eu quero trazer aqui 5 ensinamentos que eu aprendi com o Dr. Joe Dispenza e que mudaram completamente a forma como eu enxergo as coisas e também a forma como eu vivo a minha vida a partir de agora, porque não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. Inclusive, se você conhece alguma obra do Dr. Joe Dispenza, eu estou pensando em fazer uma série aqui no YouTube sobre o livro Como se Tornar Sobrenatural. Algumas pessoas chegaram até mim falando que ele é um livro muito complexo, e de fato ele é muito denso em conteúdo. Então eu estou pensando em fazer uma série aqui explicando, resumindo e explicando capítulo por capítulo. Eu sou farmacêutica bioquímica, então para mim foi um pouco mais fácil de compreender, principalmente a parte neurobiológica que ele apresenta no livro. Então eu estou disposta a explicar isso de uma forma um pouco mais simples. Mas deixa aqui nos comentários se você de fato quer que eu faça isso. A primeira coisa que eu aprendi é o seguinte: se você vive sempre o mesmo, você criará mais do mesmo. Segundo o Dr. Joe Dispenza, quando a gente tem algum tipo de experiência na nossa vida, todo o nosso cérebro, ele cria uma rede neurológica que está associada àquela situação. Então vamos supor que você saiu, você teve um passeio com a sua família. E nesse passeio você tomou sorvete. E nesse momento em que você estava ali tomando sorvete com a sua família, foi um momento muito agradável, muito bom. Então, o seu cérebro, ele secreta uma série de substâncias, e essas substâncias, elas criam no seu cérebro toda uma rede neuronal que te gera, no final, um determinado tipo de emoção. Então, se naquele momento foi um momento bom, foi um momento agradável, é provável que você tenha liberado muitas substâncias boas que te gerem esse tipo de emoção. E agora, sempre que você se lembra desse dia, sempre que você lembra do dia que você saiu com a sua família, que você tomou aquele sorvete, você se sente exatamente no mesmo momento em que você estava, de fato, vivenciando naquele dia. Porque toda a rede neurológica e neuronal que foi criada naquele dia, ela é ativada sempre que você lembra desse evento. Então, a sua mente, ela não diferencia se ela realmente está vivendo aquilo ou se é só uma lembrança. Então, sempre que você lembrar daquele dia, daquela memória, o seu cérebro vai ativar aquela mesma cascata de substâncias que você liberou naquele dia. E automaticamente você vai se sentir exatamente da mesma forma como você se sentiu naquele dia. Só que o contrário também é possível. Então, toda vez que você tem uma situação estressante na sua vida, que você libera hormônios do estresse, toda vez que você revive essa situação, você está liberando a mesma cascata neuronal. Ou seja, para o seu cérebro, você está literalmente vivenciando aquilo de novo. E todo o resultado, todo o desfecho vai ser sempre o mesmo. Liberação de substâncias relacionadas a estresse, cortisol e etc, etc, etc. Então, por exemplo, se você tem uma situação, uma mágoa do passado, e toda vez você fica relembrando essa mágoa, toda vez você fica falando, voltando, revivendo toda essa situação, você precisa entender que o seu cérebro está sempre revivendo a mesma coisa, porque afinal ele não entende se aquilo é uma memória ou se está acontecendo agora. Então, para ele, ele se comporta como se estivesse acontecendo agora. Sempre que você pensa de um jeito, você sente de um determinado jeito. Por isso, a forma de você mudar todo esse sistema, todo esse desfecho é mudando o que você pensa. E a gente vai para o segundo ponto, que é o seguinte: é possível alterar essa química do seu cérebro para que você sinta de forma diferente, para que quando você sinta de forma diferente, você crie coisas diferentes. Então, até agora eu te falei como que acontece esse processo de reviver sempre os mesmos ciclos. E talvez seja exatamente por isso que você esteja vivendo os mesmos ciclos, porque no seu cérebro você está revivendo as mesmas situações. Então, para você sair disso, você precisa moldar aquilo que você pensa. Eu não sei se você reparou, mas tudo está ligado ao nosso pensamento, porque quando a gente pensa em alguma coisa, esse pensamento, ele libera uma quantidade de substâncias químicas no nosso cérebro. Então, se você pensa sempre a mesma coisa, você libera sempre as mesmas substâncias. Agora, quando você muda o que você pensa, você muda a química
do seu cérebro, porque você libera substâncias diferentes. Em um dos estudos do Joe Dispenza, ele comprovou que é normal o nosso corpo querer sempre retornar às mesmas emoções. Então, quando você tem uma situação de estresse, mesmo que você tente mudar o seu pensamento, o seu corpo é como se ele estivesse viciado. Ele literalmente fica viciado nessas substâncias. E ele vai, de alguma forma, fazer com que você volte a viver no seu passado, para que ele se alimente desse vício que ele mesmo desenvolveu. O contrário também acontece. Quando você insiste em mudar os seus padrões de pensamento, você também muda a neuroquímica do seu cérebro. E com o tempo, isso começa a se tornar algo mais natural para você. Então, quando você começa a viver coisas diferentes, nem que seja na sua mente mudar os seus pensamentos, você começa a mudar a sua realidade. E toda a neuroquímica do seu cérebro, ela vai se modificando. Isso explica muita coisa, porque quando a gente começa a querer mudar os nossos pensamentos, os nossos padrões, as nossas crenças, em algum momento é normal que a gente queira retornar. O nosso corpo, a nossa mente tem uma tendência a voltar, a retornar velhos padrões e velhos hábitos. É só o seu cérebro tentando manter aquele vício que ele desenvolveu. Não desista, seja persistente, que com o passar do tempo, a neuroquímica do seu cérebro vai ser transformada e vai começar a pensar e sentir de forma diferente. O terceiro ponto, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, que é sobre o poder do nosso coração. O nosso cérebro é de fato muito importante no processo de criação, porém o nosso coração, pelo fato de ele ter literalmente eletricidade dentro dele, quando você faz um exame cardíaco, como é que chama aquele exame? Eletrocardiograma, onde você observa os batimentos cardíacos, ali você está vendo literalmente o impulso elétrico que o seu coração tem. E quando a gente fala de impulso elétrico, a gente está falando de literalmente eletricidade. Por isso, o nosso coração é o nosso maior campo eletromagnético. Nosso coração ele carrega uma carga elétrica maior do que qualquer outro órgão do nosso corpo. Apesar do nosso cérebro fabricar todas as substâncias que são responsáveis pela forma como nós nos sentimos, é no coração que a gente realmente sente, é no coração que a gente realmente ama, é no coração que a gente realmente é grato. Nosso coração carrega um campo energético responsável pelas emoções. Por isso que Joe Dispenza, ele ensina você a aliar pensamento e sentimento. Não é só você pensar, mas é você sentir, sentir com o seu coração. Porque o campo eletromagnético se expande, e quando esse campo se expande, você começa a se tornar uma pessoa mais magnética e automaticamente atrair mais daquilo que você está sentindo. Então, se você está sentindo amor, você vai atrair amor. Se você está sentindo raiva, você vai atrair raiva. Então, é uma junção, é uma combinação daquilo que você pensa com aquilo que você sente. Quarto ponto é que é completamente possível você influenciar pessoas ao seu redor de acordo com aquilo que você pensa e de acordo com aquilo que você sente. Na verdade, a gente já faz isso o tempo todo. A gente está influenciando e a gente também é influenciado. Você já chegou perto de uma pessoa e você disse assim, nossa, que energia ruim, que coisa, sabe, que peso. É porque isso está totalmente ligado ao campo eletromagnético dessa pessoa. Um outro ponto importante que a gente precisa observar é o seguinte: o princípio do emaranhamento quântico diz que todos nós estamos conectados. Todos nós somos produtos de uma única onda eletromagnética. Se você pegar um átomo e desmembrar esse átomo até o máximo possível, você tem o átomo, você vai ter prótons, nêutrons e elétrons, depois você tem quarks, depois você tem a supercorda e depois você tem uma onda eletromagnética. Essa uma onda eletromagnética é o que está por trás de absolutamente todos os átomos. Então, no final das contas, todos nós somos formados de átomos, ou seja, todos nós somos formados por essa única onda eletromagnética. E é exatamente por isso que todas as informações que existem no mundo estão disponíveis para qualquer pessoa, porque tudo está nessa onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética ela é única e ela compõe absolutamente tudo aquilo que existe. Então, você consegue enviar um pensamento para uma outra pessoa. Eu e o Matheus, a gente faz isso direto. Às vezes a gente até brinca testando como que estão as nossas habilidades telepáticas, porque isso é completamente real. Então, todos nós estamos conectados de alguma forma. Todos nós, mesmo com aquelas pessoas que você não conhece. Então, tudo que você faz para o outro, você está fazendo para si mesmo, porque no final das contas, todos nós estamos conectados. Tudo que vai e volta, tudo que você planta, você colhe. Por quê? Porque todos nós estamos conectados por uma única onda eletromagnética. Então, todos nós estamos emaranhados. Então, a forma como você pensa e a forma como você sente
Sim, chega nas outras pessoas, pelo emaranhamento quântico e também pelo seu campo eletromagnético. Afinal, um campo eletromagnético carrega o quê? Carga elétrica, carga positiva ou carga negativa. Então, dependendo da forma como você está alimentando esse campo eletromagnético, através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, esse campo eletromagnético está propagando uma determinada energia, seja ela positiva ou negativa. E as pessoas que estão ao seu redor, elas também carregam um campo eletromagnético. E esses campos eletromagnéticos interagem entre si. Então você pode estar uma pessoa muito feliz, mas às vezes você chega perto de uma pessoa, aquela pessoa suga sua energia e você fica se sentindo mais pesado, mais triste de alguma forma. Isso nada mais é do que o seu campo eletromagnético sendo influenciado pelo campo eletromagnético de outras pessoas. O quinto ponto é o campo quântico. O campo quântico é o lugar das infinitas possibilidades. No campo quântico não existe nenhuma matéria, somente energia. O campo quântico é o lugar onde tudo se cria e lá tudo é possibilidade. Não existe nada que seja impossível lá no campo quântico, porque lá só existe ondas eletromagnéticas e cada onda eletromagnética é uma possibilidade. E qual é a possibilidade que vai de fato se manifestar na sua vida? Aquela que você decide escolher. Então, como é que a gente acessa o campo quântico? Através da nossa consciência. Você não é um ser físico, você apenas é um ser espiritual que vivencia uma experiência física. Então, a nossa consciência é a forma que nós utilizamos para acessar o campo quântico. Basicamente, nós fazemos isso na forma de meditação, onde a gente precisa se desligar do mundo físico e do nosso corpo físico para poder acessar esse lugar. Quando você acessa o campo quântico, você literalmente escolhe a realidade que você deseja observar. Depois de observar, você energiza ela com uma emoção elevada. Pelo menos é isso que Joe Dispenza ensina. E quando você faz isso, você colapsa a função da onda. E aquela possibilidade, que antes era só uma probabilidade, agora se torna realidade. Porque o campo quântico influencia o físico. E se você quiser saber mais sobre o campo quântico, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando somente sobre o campo quântico e como acessá-lo. Um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!